Olá, seja bem-vindo nessa quarta-feira, 12 de janeiro. Nessa edição vamos falar sobre inflação e os preços do óleo diesel e da gasolina que estão mais caros nas refinarias. O Ministério da Saúde já começou a treinar as equipes que vão vacinar crianças contra o coronavírus. E segundo uma avaliação de um órgão regulador europeu, a Omicron pode nos levar da fase pandêmica para a fase endêmica da Covid-19. Puxada pelos preços dos combustíveis e pela energia, a inflação oficial do Brasil fechou 2021 com a maior alta em 6 anos. O indicador também apresentou leve alta em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, perdeu ritmo em dezembro e variou 0,73%. Apesar do resultado menor, o Índice Oficial de Preços terminou 2021 no maior patamar desde 2015. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o ano com alta de 10,06%. O aumento da inflação foi ainda menor que o esperado por analistas financeiros, mas representa quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para 2021, de 5,25%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que calcula a inflação das famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, fechou o ano passado com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados em 2020. Os grandes vilões da inflação continuaram os mesmos: os combustíveis e a energia elétrica. A escassez hídrica desde setembro levou a cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na tarifa. A alta no preço dos combustíveis fez com que o grupo de transportes tivesse a maior variação de preços ao longo do ano passado, de 21,03%. Os destaques foram para a gasolina, que acumulou alta de 47,49% em 2021, e o etanol, que subiu 62,23%. Outro destaque nos transportes foi o preço dos automóveis novos e usados, motivado pela falta de alguns componentes na cadeia produtiva do setor. Na carta que enviou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar o que causou o estouro da inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que foi um fenômeno global, provocado principalmente pela falta de vários produtos básicos, pela conta de luz e desequilíbrios da oferta e da procura. Campos Neto informou que, para enfrentar o problema, a política de aumento da taxa de juros deverá continuar. A Petrobras comunicou que a partir de hoje os preços da gasolina e do diesel serão reajustados nas distribuidoras. A estatal informou que o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. O valor do diesel passou a R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. O último ajuste nos preços foi realizado em dezembro do ano passado, quando a Petrobras promoveu uma redução no valor da gasolina de 3,13%, a primeira queda desde 12 de junho. Já o último aumento foi anunciado em outubro do ano passado. Na primeira semana de 2022, os preços da gasolina e do etanol recuaram nos postos, segundo o levantamento da ANP. Já o diesel teve alta. Após vetar o refis, o governo federal lançou um programa para dívidas do MEI e Simples. Os empresários podem negociar dívidas com entrada de 1% do valor do débito. O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira como funcionarão as duas formas de regularização de dívidas das empresas do Simples Nacional e de microempreendedores individuais, MEIs. Em ambos os casos, a entrada será de 1% do valor da dívida e as parcelas mensais mínimas serão de R$ 100 no caso das empresas e de R$ 25 no caso dos MEIs. A primeira das opções é o programa de regularização do Simples Nacional, em que a entrada de 1% pode ser dividida em até 8 vezes. Já o restante poderá ser parcelado em até 137 vezes, com descontos que podem chegar a 100% de juros, multas e encargos legais.
mas os descontos ficarão limitados a 70% do valor total do débito. A segunda opção é a transação do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional. Nesse caso, a entrada de 1% será dividida em 3 parcelas. O restante da dívida poderá ser parcelado em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos respectivamente de 50%, 45%, 40% ou 35%. A transação do contencioso de pequeno valor vale para dívidas inscritas até 31 de dezembro. O valor dessa dívida precisa ser menor ou igual a R$ 72.720. Nesse caso, a adesão não depende de análise da capacidade de pagamento do contribuinte. Em 2021, com o avanço da vacinação, diminuíram os pedidos de seguro-desemprego e os números voltaram ao patamar pré-pandemia. Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. No ano passado, foram 6.080.000 requerimentos e em 2020 foram 6.780.000. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 tiveram alta. Em dezembro, houve 484.000 solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com quase 426.000. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960.000 pedidos. Os números são divulgados pelo painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo é de aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego criadas. Mas mesmo com a melhora dos índices, o desemprego se mantém alto. Segundo o IBGE, o trimestre encerrado em outubro tinha 12.900.000 pessoas fora do mercado de trabalho. As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais afetaram milhares e causaram a morte de 10 pessoas entre domingo e segunda-feira, segundo um relatório oficial que alerta para mais chuvas intensas na região. Subiu para 19 o número de vítimas no estado desde o início do período chuvoso, a partir de outubro. Por causa das investigações em andamento, esses dados não incluem as 10 mortes ocorridas no último sábado em Capitólio após o desabamento de um paredão de pedra. Em todo o estado, 145 municípios estão em situação de emergência. O número de desabrigados totaliza 3.481. Já os desalojados somam 13.756 pessoas. Assusta todo mundo. E na hora que a gente vê, de uma hora para outra já sobe. É muito rápido. Não dá muito tempo para tirar quase nada. E ameaça de represas em volta, Nova Lima, Macacos, Itabirica. Então a gente fica com uma pressão muito grande. O grupo francês Vallourec foi multado em 288 milhões de reais. O governo do estado de Minas Gerais informou que a empresa foi multada pelos danos ambientais causados após o transbordamento do dique de contenção de sedimentos da mina Pau Branco, localizada na cidade de Nova Lima. E as buscas por vítimas da tragédia que aconteceu no Capitólio foram suspensas oficialmente. A decisão foi tomada durante uma reunião ontem na cidade mineira de Passos entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Marinha, a Defesa Civil e as prefeituras de Capitólio e São José da Barra. 12 mergulhadores e 8 bombeiros trabalharam no resgate das vítimas até essa terça-feira. Apenas a Marinha seguirá na busca por materiais da lancha atingida pelo paredão que desabou no último sábado e matou 10 pessoas. E a quarta-feira será marcada por instabilidade em diversas regiões. No sudeste e norte e nordeste do país, os temporais devem continuar, mas a tendência é de que as chuvas diminuam nos próximos dias. Já no sul do país, uma onda de calor e tempo seco deve permanecer durante o restante da semana. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, vai fazer um calorão hoje. A temperatura por lá deve atingir até 41 graus. Em Itabuna,
Na Bahia, o dia também fica quente, com máxima de 32 graus. Em Santa Inês, no Maranhão, o sol vai aparecer entre nuvens, com temperatura de até 29 graus. Na capital paulista, o tempo vai continuar instável, com máxima de 26 graus, poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E em Trindade, em Goiás, tem previsão de chuva moderada e a temperatura não vai passar dos 23 graus. Assim como em vários outros países, os Estados Unidos também sofrem com a alta inflacionária. Os americanos continuam pagando tudo mais caro, da comida à roupa, passando pelos carros, combustível, produtos eletrônicos e as passagens aéreas. O principal motivo da alta por lá são os preços da energia. Ao que tudo indica, esse cenário deve continuar por algum tempo. O presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, fez estimativas com relação ao índice. O economista participou de uma audiência de um comitê do Congresso que avalia sua indicação para seguir à frente do Banco Central em um segundo mandato. Powell sinalizou na audiência que a instituição está pronta para tomar medidas se a inflação continuar alta. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram em novembro, atingindo um índice sem precedentes em quase 40 anos, de 6,8% em 12 meses. Esta cifra está muito longe da meta de 2% que o Banco Central considera saudável para a economia. As taxas de juros nos Estados Unidos estão próximas de zero. E você vai ver depois do intervalo. A Agência Europeia de Medicamentos afirmou que a variante Ômicron pode estar nos levando para uma fase endêmica da Covid-19, onde a humanidade pode conviver com o vírus. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Crianças de 5 a 11 anos devem começar a receber a dose da vacina contra a Covid nos próximos dias. A primeira remessa de imunizantes chega ao país na quinta-feira. E as equipes de vigilância estão sendo treinadas pelo Ministério da Saúde. As equipes de saúde que trabalham na vacinação estão recebendo o treinamento virtual do Ministério da Saúde para que não haja dúvidas sobre os procedimentos relacionados à imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. No Distrito Federal, o treinamento virtual começou na sexta-feira com os coordenadores e membros da área técnica e segue ao longo da semana com os responsáveis técnicos das salas de vacinação. No Rio de Janeiro, as equipes de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde participaram da capacitação nesta segunda e terça-feira. Em Macapá, o treinamento foi realizado nesta segunda-feira. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do município, Cleverson Siqueira, 56 profissionais da capital amapaense foram treinados virtualmente e estão aptos a aplicar as doses da vacina pediátrica. Em Porto Velho, capital de Rondônia, um grupo de coordenadores recebeu as orientações do Ministério da Saúde sobre os procedimentos que devem ser adotados nas salas de vacinação. Eles serão multiplicadores de informações às equipes que fazem o trabalho na ponta. A previsão é que a vacinação comece com as crianças de 11 anos e as imunossuprimidas. Depois, seguirá o atendimento por ordem decrescente de idade. No Amazonas, o treinamento foi realizado com as equipes do estado e as informações serão repassadas aos municípios e demais localidades. Segundo a comunicação do estado, a exigência do governo federal é que haja treinamento completo de todas as equipes que trabalham na vacinação. A enfermeira do Programa Nacional de Imunização no estado, Josi Dias, explica a importância do curso para garantir o compartilhamento das informações e evitar erros na vacinação. O treinamento realizado pelo Programa Nacional de Imunização junto com o laboratório Pfizer apoiou o estado do Amazonas com relação a todo o trabalho que deve ser realizado com a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos, observando todas as especificidades que ela tem, e com isso podemos também estar embasando toda a nossa estrutura de recebimento da vacina e de distribuição para facilitar o trabalho dessa campanha que está iniciando agora esse mês. Também é importante lembrar que
todos os municípios também terão a oportunidade, a partir de hoje à tarde, de fazer esse mesmo treinamento com turmas hoje, amanhã até quinta-feira. E aqueles municípios que não puderem ou não conseguirem devido à dificuldade de acesso, o Estado vai estar montando também treinamento específico para que eles consigam entender toda essa diferença entre a Pfizer do adulto e adolescente e o da criança, para que nós possamos fazer uma campanha com qualidade e manter toda a estrutura que temos trabalhado até o momento. Segundo a Pfizer, o primeiro lote de vacinas pediátricas com 1,2 milhão de doses chega ao Brasil nesta quinta-feira por volta das 3h30 da manhã no aeroporto de Viracopos. A farmacêutica informou ainda que aumentou a previsão de doses para o mês de janeiro de 3 para 4,3 milhões. A expectativa é que as 600 mil doses a mais sejam entregues na última semana de janeiro. Assim que as vacinas chegarem, serão distribuídas de acordo com a quantidade de crianças que moram em cada estado. Devido à concentração demográfica, o Sudeste receberá a maior porcentagem de vacinas, 39,18%. Na sequência, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde ainda espera receber da Pfizer 7,2 milhões de doses de vacinas em fevereiro e 8,4 milhões em março. Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, o imunizante utilizado será exclusivamente o da Pfizer, com rótulo laranja, diferente do utilizado em adultos e jovens acima de 12 anos. Os pais devem acompanhar os filhos e verificar se a vacina utilizada é a correta. O esquema vacinal para as crianças é composto por 2 doses com intervalo de 8 semanas. E vamos aos números da pandemia. O Brasil registrou 70 mil novos casos de Covid em 24 horas. E a média móvel segue em forte alta. O Ministério da Saúde confirmou 147 novas mortes por Covid-19 no Brasil de um dia para o outro. Agora são 620.238 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 70.765 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.629.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 122 vítimas. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 33%. Está abaixo de 200 pelo 38º dia consecutivo, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 43.660 registros diários. O número indica tendência de alta no país, com variação positiva de 734%. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 11 estados indicaram alta. Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Outros 5 estados estão em estabilidade: Amazonas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. 11 unidades da federação apresentaram queda: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. E vamos aos números da vacinação. O Brasil já aplicou mais de 337.655.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.824.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,86% da população. Enquanto mais de 144.866.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 67,91% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 30.964.000 pessoas, 14,52% dos brasileiros. O risco provocado pela variante Ômicron em todo o planeta
segue muito elevado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% da população da Europa terá contraído a variante nos próximos 2 meses. A OMS fez um alerta preocupante para o continente europeu se o atual ritmo de transmissão da variante Ômicron se mantiver. Neste ritmo, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde prevê que mais de 50% da população da região será infectada com a Ômicron nas próximas 6 a 8 semanas. O diretor destacou que esta variante apresenta várias mutações capazes de se fixarem mais facilmente nas células humanas e afetar pessoas que já tiveram Covid e estão vacinadas. A região Europa da OMS é composta por 53 países e vai até a Ásia Central. Nesta área foram registrados 7 milhões de novos casos de Covid na primeira semana de 2022. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, desde 10 de janeiro, 26 países da região relataram que mais de 1% de sua população foi infectada a cada semana. Esta transmissão sem precedentes do vírus se traduz em um aumento nas internações hospitalares, mas não no aumento da mortalidade. Com o avanço da variante Ômicron, os Estados Unidos têm batido recordes de novos casos dia após dia. Nesta terça-feira, o país atingiu o maior número de hospitalizações por Covid, com quase 146 mil pacientes internados. O surto de Covid que os Estados Unidos enfrentam neste momento quebrou um novo recorde dentro da pandemia. De acordo com dados do Departamento de Saúde americano, quase 146 mil pacientes estão internados com a doença. O número supera o recorde anterior de 142 mil, registrado em 14 de janeiro de 2021, há quase um ano. O assessor especial da Casa Branca sobre a crise sanitária, Anthony Fauci, voltou a ressaltar a importância da vacinação. O imunologista afirmou que há 17 vezes mais risco de ser hospitalizado e 20 vezes mais de morrer para os não imunizados. Segundo os Centros para Prevenção e Controle de Doenças, em média, 18.500 pessoas com Covid dão entrada todos os dias em um hospital. No entanto, alguns podem ter ido até a unidade médica por outros motivos e testaram positivo para o coronavírus quando submetidos a um teste. E antes de encerrar, uma boa notícia. A Agência Europeia de Medicamentos afirmou que o aumento da imunidade na população e com a Ômicron circulando, o cenário de fim da fase pandêmica está mais próximo. O rápido avanço da variante Ômicron está empurrando a Covid na direção de abandonar o status de doença pandêmica para endêmica, com a qual a humanidade pode conviver. A afirmação foi feita nesta terça-feira pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês. Não devemos esquecer que ainda estamos em uma pandemia. No entanto, com o aumento da imunidade na população e com a Ômicron circulando, vai haver muita imunidade natural além da vacinação. Estaremos caminhando rapidamente para um cenário que estaremos mais próximos da endemicidade. Mas a reguladora de medicamentos europeia destacou outros aspectos sobre a disseminação da Ômicron. Não estou dizendo necessariamente que isso é uma coisa boa, porque na verdade estamos extremamente preocupados com a carga da doença, com a enorme quantidade de casos que vão ocorrer na União Europeia com a Ômicron. Mesmo que a gravidade possa ser menor, infelizmente muitos indivíduos vão ser hospitalizados. Então temos que estar preparados para as consequências desta onda. A EMA também expressou dúvidas sobre dar uma quarta vacina à população em geral, dizendo que reforços repetidos não são uma estratégia sustentável. Essa edição fica por aqui, mas às 10 da manhã, a Patrícia Velenic está de volta com mais informações. Obrigada pela companhia e eu espero você à 1 da tarde. Até mais!